Realmente é um dia bem especial, né? Acho que o mundo todo está comemorando, né? Pelo menos uma grande parte, o Dia das Mães. E é tão bom nesse dia, né? A gente pensar e refletir na nossa missão de mãe, né? Então, eu queria estar hoje com vocês, compartilhando um pouco algo que Deus tem falado ao meu coração, do desafio, né, de nós sermos mãe e de vivermos, né, tudo aquilo que Deus tem para nós e nós formarmos a nossa geração, né, a nossa descendência. E eu estava pensando, falei, Deus, o que eu vou compartilhar? E Deus colocou uma palavra no meu coração que começa lá em Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que fala de um homem da tribo de Levi que se casou com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou, né, deu à luz a um filho, né, que depois foi chamado de Moisés. E lá no versículo 3, do 2 diz assim, ela engravidou, deu luz a um filho, e vendo que ele era bonito. Qual mãe que acha que seu filho é feio? Não existe, né? Toda mãe acha que seu filho é o mais lindo do mundo, né? E ela também achava, olha aqui, né? Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. E a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó, o que a senhora quer que eu vá? A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Então, é interessante que essa eu acho que é uma das historinhas, né, que mais a gente conta para a criança, não é verdade? Para os nossos filhos. Qual mãe aqui que já contou essa historinha para os seus filhos, né? E não tem como, né? Está lá a história do bebê no cestinho e tudo que aconteceu com ele, que ele foi salvo. Mas muitas vezes a gente não assim observa a mãe do menino, né? E nessa manhã eu quero te convidar a caminhar comigo e a gente olhar para Joquebede de uma maneira diferente. E a gente precisa lembrar o contexto que aconteceu, né? Então, o povo de Deus, os hebreus, estavam sendo cativos no Egito, né? E o faraó percebeu que eles estavam se multiplicando e estava se tornando um povo forte. E ele falou, eu tenho que parar esse povo, porque senão eles vão, não é, assumir o controle. Então, o decreto de Faraó foi, olha, chamou as parteiras hebreias, né? E ele falou, olha, toda criança que nascer, se for menina, vocês vão salvar. Mas se for menino, vocês vão matar. E as parteiras, elas temeram a Deus e elas não matavam os meninos. E imagine você casando num contexto desse. Quem ia ficar animado para ter filho? Né? E a palavra fala que quando, na época que Moisés nasceu, não somente houve esse decreto de morte, como o povo egípcio começou também a ajudar, entre aspas, a ver os meninos que estavam nascendo. E eles pegavam essas crianças e jogavam no rio Nilo,
e a gente sabe lá que tem crocodilos assim que são enormes, não é? Então, você como mulher, né, você casou, você lá está animada, você quer ter sua família, mas de repente existe esse decreto. E essa mulher, esta jovem, ela não se intimidou pelo decreto de Faraó. E é interessante, né, gente, que ela, não é? Eu acho que a Joquebede é uma mãe muito atual. Se a gente for pensar nos dias atuais, a gente está vivendo, não é verdade? Esse mesmo desafio. É ou não é, gente? Não é? Só mudou o cenário, mas o decreto do Faraó, o decreto de Satanás contra a nossa família não mudou. E as artimanhas do diabo não mudaram. Não é? O diabo visa a nova geração, o diabo visa os nossos filhos, não é? Então, nós precisamos, nessa manhã, não é? Como mulheres de Deus, como pais, nós nos levantarmos e não aceitarmos o decreto de Faraó. E foi assim que Joquebede fez, não é? Ela falou, olha, eu não vou aceitar, né, esse decreto de morte sobre a minha casa. Isso não vai acontecer na minha família. Os meus filhos, eles foram gerados para viver o propósito de Deus. Tudo aquilo que Deus preparou para a vida deles. Amém, queridos? Nós temos falado semana passada uma palavra tremenda sobre nós vivermos a nossa escolha de vivermos o propósito de Deus, de vivermos o que Deus preparou para nós nessa vida. Nós temos um destino em Jesus, amém? Que é a vida eterna. Mas nós temos uma missão, nós temos um propósito, como filhos de Deus, de vivermos para Deus nesse espaço de tempo que Deus tem nos dado. E essa mulher, ela entendeu, ela falou, eu vou me levantar e a morte, o decreto de Satanás não vai alcançar a minha casa. Sabe, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, vamos pensar, tem muitos casais que estão tendo medo de ter filho. O quê? Filho? Nesses tempos difíceis? Ah, não. Meu Deus, olha a violência, olha o custo da escola, olha essa situação. Ah, vou abrir mão da minha liberdade, eu vou abrir mão, não é, da minha profissão, vai me dar muito trabalho. E muitas vezes, queridos, nós temos ouvido as mentiras de Faraó, dizendo que filho dá trabalho, dizendo que filho, sabe, não vai roubar o seu tempo, vai tirar a sua liberdade. Não é verdade? Muitas pessoas têm ouvido as mentiras de Satanás. Mas olha, nessa manhã, nós como mulheres de Deus, a igreja do Senhor, amém, quer declarar que o decreto de Satanás não vai se cumprir sobre as nossas famílias. Amém? Porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. O Salmo 127 diz lá, não é? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Gente, que coisa tremenda. Quem aqui já recebeu herança? Quando meu pai morreu, eu recebi uma herança, né? E é algo que é um presente, é algo que era dele e que ele me deu. Você já pensou que teu filho é a herança? É o bem que Deus está te dando, está te confiando, né? Então, amados, o mundo diz, filho, Deus me livre. Eu prefiro um cachorro, né? O cachorro, eu chego, ele abana o rabinho, ele está feliz. Eu não tenho que me preocupar de levar para judô, tenho que ficar fazendo tarefa, né? Então, o mundo diz isso, não é? Mas a palavra de Deus diz que filhos são herança. E o que Deus nos dá é bênção.
Amém? O que Deus nos dá é poderoso, é maravilhoso, né? Então, eu louvo a Deus pelas duas heranças que o Senhor me deu, né? Que é o Jonatas Júnior e o Daniel, né? E nesse pacote da herança vieram desafios, né? Vieram, né, trabalho, mas é a herança do Senhor, é o presente que Deus nos confiou, que Deus nos deu. Sabe, quando a gente olha, né, para a vida de Joquebede, a gente viu que ela decidiu fazer diferente. Imagina, ela provavelmente tinha amigas ao redor que estavam chorando, que estavam lamentando a dor de terem perdido seus filhos, que foram jogados, né, lá no Rio Nilo. Não é verdade? Olha o contexto, difícil, pesado, não é? Cheio de conflito que essa mulher, não é, estava vivendo esse cenário. E a palavra diz lá em Hebreus 11, 23, não é? Que pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seu pai, pois estes viram que ele não era uma criança comum. E não, o que diz ali? E eles não temeram o decreto do rei. Amado, nessa manhã, amada, o Senhor nos leva a esse lugar de confia em mim. Esse lugar de fé, dizendo, Senhor, os decretos de Faraó são esses, mas nós não temeremos o decreto de Faraó. Nós vamos confiar em Ti. E é interessante que quando a gente olha, né, para a vida de Joquebede, a gente vê que ela não se conformou com essa situação, que ela não ficou passiva, mas essa mulher escolheu se levantar e dizer, aqui na minha casa vai ser diferente. Amém? Diga para você, nessa manhã, fala, na minha casa vai ser diferente. Nós vemos, né, que ela escolheu confiar no Senhor. Amados, que desafio nesses dias, não é verdade? Nós criarmos filhos. É ou não é, gente? Não mudou só o cenário e os anos, mas o desafio não é o mesmo. Faraó visando a nova geração. E hoje, quando nós olhamos na mídia, nós olhamos em todas ao nosso redor, nós estamos vendo o quê? Decreto de morte sobre a nova geração. É ou não é, gente? Antes, as coisas do diabo eram mais camufladas, eram mais disfarçadas. Mas hoje, olha, você vai assistir um desenho, você vai passear, onde você vai, na escola, os nossos filhos, nossos netos estão sendo bombardeados pelas mentiras, pelos decretos de Faraó. Mas sabe o que a gente aprende com Joquebede? Uma mulher que amava Deus, que confiava no Senhor, que tinha fé no Deus vivo. Ela disse, eu escolho confiar em Deus. E na minha casa vai ter livramento. E como eu falei, ela não ficou passiva, ela não ficou indiferente ao que estava ao redor dela, mas ela foi uma mulher estratégica. Pensa, nos nossos dias nós precisamos ser estratégicos, gente. A gente não pode simplesmente botar o filho no mundo, mandar ele para o Egito, aprender a cultura do Egito, tudo do Egito, e querer que os nossos filhos sejam servos do Deus vivo. Não vai acontecer. Mas a Joquebede, ela foi estratégica. Ela falou, meu filho não vai morrer no Nilo.
Meu filho não vai ser comido por esses crocodilos. E ela começou, e ela bolou um plano. Ela falou, sabe, a filha do faraó, ela toma banho lá em tal lugar do rio. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cesto, colocou lá betume, não é verdade? Para salvar o filho dela, colocou Moisés lá, instruiu a filha dela, Miriam, olha, você vai colocar o cestinho lá e você vai ficar de longe observando. O que eu aprendo com Joquebede? Que ela usou de uma estratégia, ela foi sábia, não é? E ela teve esse plano para salvar o seu filho. E é interessante que ela, né, nesse plano dela, envolveu toda a família, não é? Não é interessante? Ela, como mãe, ela agiu. Como mãe, ela foi corajosa. Como mãe, ela foi ousada para fazer esse plano. Amada, amado, o que você tem feito para salvar o teu filho do decreto de Faraó? O que você tem feito? Você tem se conformado? Ah, mas o mundo está assim mesmo. Ah, eu ligo a televisão, ele assiste aquele desenho, ele gosta, pastor. Ah, ele fica tão feliz. Se eu vou tirar, ele fica bravo. Então, quero ver o meu filho feliz. Então, você deixa seu filho absorver determinados tipos de desenho que confrontam a nossa fé, que confrontam a palavra de Deus. Muitas vezes você deixa o seu filho entregue a si mesmo, porque a psicologia, não é? Essa voz, né, do Egito, ela fala, não, você não pode fazer isso com seu filho. A palavra de Deus diz isso, mas não vai funcionar. Hoje, nos nossos tempos, isso não funciona. Isso é mentira. Sabe? E nós precisamos ser intencionais, sim, no que eles assistem, aonde eles vão, com quem eles estão. Sabe? A escola que nós estamos colocando os nossos filhos. A gente tem que verificar, sim, o que eles estão aprendendo, porque Faraó quer matar a nova geração. E nós precisamos despertar, irmãs. Nós precisamos nos levantar na força, na graça do Senhor e preparar o cesto que vai salvar os nossos filhos. Amém? É interessante, né, que ela faz esse cesto. Gente, nesse momento que ela precisava salvar o filho dela, o recurso que ela tinha era fazer um cesto. Pensa comigo. Pensa comigo. O que quer dizer fazer esse cesto? Eu fiquei pensando, falei, Deus, o que significa, não é? Ela trabalhar, ela montar esse cesto, né? E era o que ela tinha em mãos, era o recurso que ela tinha. Então, vamos pensar nessa manhã, o que são esses cestos? Qual é o recurso, amados, que vocês têm para fazer esse cesto? Pastor André já falou. Palavra, que mais? Oração. Porque, às vezes, a gente fala assim, eu vou salvar o meu filho, eu vou preparar esse cesto, não é? E a gente pensa em recursos naturais. Eu vou dar a melhor escola para ele. Eu vou pôr ele no judô, no balé, no inglês. Eu quero, né, preparar o meu filho para ele, deslanchar. Mas esse cesto, gente, esse recurso que ela tinha para salvar o filho dela, deve nos levar a pensar nos dias de hoje. Como que nós podemos fazer esse cesto para salvar os nossos filhos?
é oração, é ensinar a palavra, como Deuteronômio fala, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é ensina a criança lá no caminho, não, no caminho. Você está levando para a escola, você está falando dos princípios eternos. Você está passeando no shopping, você aproveita as oportunidades que você tem para falar da palavra de Deus. Sabe? É em todo tempo. Né? Então, fazer esse cesto, queridos, tem que ser intencional. Foi um cesto estratégico que salvou a vida de Moisés. Mas a gente fala, pastora, que legal isso, ficar falando a palavra, sabe? Ensinar o nosso filho e tudo, orar. Legal, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho muito. Olha, eu sou a provedora da casa. Muitas mães hoje são mães solos, são mães provedoras, não é verdade? E fala, eu não tenho tempo. Mas, querida, você precisa ser estratégica. Você precisa ser sábia. Você precisa ser intencional o tempo todo, porque o tempo todo os egípcios estão decretando morte sobre a vida do teu filho. O Egito, o faraó, está o tempo todo dizendo que a nossa fé, ela não é válida, que Deus não existe, que você é o que você quer ser. Se você acordar se sentindo um cavalo, você é um cavalo. Parece piada, né, gente? Mas são os dias que nós estamos vivendo. Querido, é você, pai e mãe, que olha para o seu filho, você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus, que nasceu, sabe? Você é herança do Senhor, você é bênção. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E essa limitação que você, às vezes, os nossos filhos têm, não é verdade? A gente muitas vezes fica, ai, que dó. Mas essas limitações, às vezes, que os nossos filhos têm, se nós formos sábios, aquilo vai ser a força dele para refletir a glória de Deus. Entende, gente, o que eu estou falando? Esses dias eu estava me lembrando da história de um cirurgião neuro, né, muito famoso nos Estados Unidos. Quem já ouviu a história do Ben Carson? Mãos Talentosas. Vocês já assistiram esse filme? Gente, vocês têm que assistir esse filme, que ele é maravilhoso, não é? É fantástico. Então, ele era especialista. Então, sabe quando os gêmeos nascem com o crânio ligado, né, junto? Então, ele faz várias cirurgias de sucesso. Então, ele é um médico muito famoso e conhecido nos Estados Unidos. Mas a história dele não começou assim. Quando você vai lá para os anos 60, a mãe dele, né, ele tinha um irmão, a mãe era sozinha, então a mãe era faxineira. Eles eram uma família de negros, então, 1960, a coisa ainda era pesada lá nos Estados Unidos para pessoas negras, né? E o que aconteceu? Essa mulher era uma mulher que amava Deus, né? Que estava lá trabalhando, dando o melhor dela para criar os filhos. Então, ela saía o dia inteiro e eles ficavam aonde? Na televisão. E chegava na escola, o Ben, ele era um menino muito limitado, ele não conseguia aprender. Então, ele sofria bullying dos amigos, né, gozação, e ele falava, mãe, eu sou muito burro. Ela falava, não fala isso, porque Deus te criou. E ela ministrava ao coração do filho dela. E um dia essa mulher foi fazer faxina na casa de um homem, né, um homem muito rico. E quando ela entrou numa sala gigante, era uma biblioteca, cheia de livros. E ela ficou impressionada, né? E ela perguntou para aquele homem, mas você já leu todos esses livros? Ele falou, já. E aquilo impactou o coração dela. E quando ela chegou na casa dela, ela falou assim, a partir de hoje,
quando vocês voltarem da escola, vocês não vão assistir mais televisão. E eles, mãe, o quê? Não sei o que. Ela falou, vocês vão na biblioteca, vocês vão começar a ler livros, 2 livros, e vocês vão fazer o resumo, não é, do que vocês estão lendo. Aquela mulher foi estratégica. Ela aprendeu algo ali que ela foi impactada. E ela levou para dentro da casa dela. E ela falou, meus filhos não vão ser burros, não vão para as drogas, não é? Que era o destino de muitos. E essa mulher foi ousada, corajosa, e ela determinou dentro da casa dela, a partir de hoje, vocês vão começar a fazer isso. Bom, eu não preciso falar o resto, né? Eles começaram a melhorar as notas, e ele se formou, e hoje é esse médico famoso, não é? Mas o que aconteceu? Foi uma mãe que era solo, que trabalhava igual uma doida, não podia ficar direto com os filhos ali, não é? Ter o privilégio de cozinhar, de passar o dia com eles. Ela não foi essa mãe. Mas, queridos, Deus tem uma aliança com uma mãe, mesmo que ela seja solo. Mas se essa mãe é uma mãe de fé, é uma mãe sábia, é uma mãe que confia no Senhor, é uma mãe que obedece à palavra de Deus, Deus vai agir, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai cuidar dos teus filhos. Amém? Aquela mulher decretou na casa dela, Faraó não vai matar os meus filhos. E ela se levantou. Amada, mesmo que você não seja mãe, você precisa se levantar nesses dias e ser uma voz de Deus que vai, sabe, apagar a voz do Faraó, de Satanás, que tem vindo com tudo para destruir as famílias. Porque quando ele destrói o casamento, ele afeta diretamente o coração dos filhos. Eu não sei, mas né, cada um tem um contexto dentro do lar que nasceu. Mas aqueles filhos que foram, não é? Vêm de lares, né, onde há divórcio, onde há briga, onde há confusão. Queridos, isso marca o coração dos nossos filhos. Tem um livro que eu gosto de dar para todas as mamães quando ganham neném, né? Esse livro se chama, é um bem pequenininho, As 7 Necessidades Básicas da Criança. Vocês já ouviram falar desse livro? Então, às vezes a gente fala, a necessidade básica da criança é comer, é tomar banho, é dormir, é brincar, né, passear, mas as 7 necessidades básicas da criança vai muito além disso. A alma dela precisa de segurança, a alma dela precisa de amor, a alma dela, o coração dela precisa de cuidado, de afeto, de abraço, de ouvir que ela é amada, que ela não foi um acidente. Vocês estão entendendo? Ser estratégica. Sabe, gente, preparar o cesto, construir esse cesto. Tem tudo a ver com isso. De você olhar ao teu redor e não se conformar. Sabe, a palavra fala, né, que Moisés, né, deixa eu ver se eu estou antecipando aqui. Ok, eu ia antecipar, mas é importante falar esse ponto também. Uma mulher que confia em Deus é uma mulher que vai viver os milagres de Deus. Sabe? Deus não falha. A palavra de Deus é fiel, gente. Então, nós vemos que o povo lá era escravo no Egito. Eles não tinham sonhos, não é verdade? O sonho dele era sobreviver, mais um dia, não é? Mas a gente vê que a Joquebede, por ser uma mulher que confiava em Deus, uma mulher que cria no Senhor, Deus deu a ela sabedoria, Deus deu a ela
essa estratégia e Deus deu a ela esse plano. E nesse plano ela não só ficou sabendo, porque muitas vezes a gente sabe o que Deus quer para a gente. A gente sabe o que Deus quer para o nosso casamento. A gente sabe o que Deus quer para a nossa criação de filhos. Mas a gente não age. A gente fica parada. A gente fica deixando a vida levar, leva eu. E leva mesmo, gente. Leva para o Nilo. Porque esse era a realidade. Sabe? Mas ela foi intencional e ela agiu. Você precisa agir, minha irmã, diante do decreto de Faraó. Não basta você só saber, não basta você ficar, meu Deus, crianças de 6, 7 anos estão tendo acesso à pornografia. Meu Deus, os adolescentes estão aí, né? Se prostituindo, tendo intimidade antes do tempo, pegando doenças venéreas, se drogando. Meu Deus! É mais do que isso, gente. É ver a realidade e agir. Agir. Ter um plano lá dentro da tua casa. Se é celular, se é televisão, vai buscar ajuda. Se é problema no relacionamento conjugal, vai buscar ajuda. Mas ajuda na casa de Deus. Muitos têm buscado ajuda no Egito. E sabe o que o Egito diz para você? Vai ser feliz. Que filho, que quando ele crescer, ele decide o que ele quer ser, ele decide o que ele quer fazer da vida dele, vai ser feliz. Como que alguém pode ser feliz? Em cima de uma dor que causa ali no cônjuge, no filho. Como? Vocês estão entendendo? O que o Egito diz? Isso é mentira. Ninguém é feliz. Sabe quando a gente é feliz? Quando a gente encara, tem um problema sim, tem uma dificuldade, mas Deus tem a solução. Deus tem um escape, Deus tem uma direção para nós. E essa mulher, gente, ela agiu no seu plano. E sabe o que aconteceu? A filha do faraó se encantou com Moisés. E ali a irmãzinha dele estava lá de prontidão. Na hora que ela viu aquela criança, a irmã chegou e falou, você quer que eu arranje alguém para amamentar o bebê? Vocês estão entendendo? E o que aconteceu? Imagina uma escrava que começa a amamentar o bebê da filha do faraó. Estão entendendo as coisas que Deus faz? E ela começou a ganhar para cuidar do próprio filho. E não só isso, a família dela começou a ter benefícios, começou a ter proteção. É ou não é? Quem que vai mexer com a ama lá do bebê do filho da filha do faraó? Então, amados, o resultado de uma mulher que age em obediência, em fidelidade à palavra de Deus, não olhando as circunstâncias, ela vai ter provisão, porque houve provisão para o menino e para a sua família. Ele teve proteção, foi proteção para o menino e para a sua família. E teve vida e salvação. Provérbios 14:1, todas as mulheres aqui já devem saber, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, aquela que segue o conselho de Faraó, dos egípcios, ela vai destruir a sua casa. Hebreus diz, 11, 24 e 27, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus
a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava o que, gente? A sua recompensa. Então, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Então, a mãe de Moisés, Joquebede, ela tinha um plano. Ele não vai morrer, mas ele vai prosperar. Então, diz que Moisés, né, cresceu na cultura, né, do Egito, de todo o conhecimento que existia na terra estava lá. Né, e ele foi para a Universidade do Egito. Mas esse texto nos mostra que o Egito não entrou no coração dele. Sabe o que a gente vê nesses dias? Que muitos jovens que cresceram dentro da casa de Deus, quando vão para a universidade, o que está acontecendo? Estão perdendo a sua fé. Estão sendo doutrinados pelo Egito, por Faraó, a contestar a palavra de Deus, a contestar, não é? A vida cristã. Gente, isso é muito sério. Nós precisamos parar e pensar. Só trazer o filho na igreja não é suficiente. Nós precisamos levar nossos filhos a terem experiências com Deus. Aquela mãe foi sábia no tempo em que a filha do faraó entregou Moisés nos braços dela. Ela ensinou, ela falou sobre a fé, sobre o Deus vivo, o Deus criador, o Deus que nos ama, o Deus que criou com um propósito. E quando ele chegou naquele maior patamar, que poderia ser até um futuro faraó, ele abriu mão de tudo isso para seguir o Deus vivo. Agora, foi do nada? Não foi, gente. Vai ter bombardeio em cima dos teus filhos o tempo todo. E você precisa ser estratégica, você precisa ser sábia. Todo dia lá construir um tijolo no coração do teu filho, falando da identidade dele, falando do propósito de Deus para a vida dele. Sabe, o estar na casa de Deus era tão natural para nós, não era um esforço, que a gente tinha que estar na célula, tinha que estar no culto. Ah, mas claro, né, vocês são pastores. Já pensou o pastor não vir na igreja? Aí é ruim, né, gente? Mas, gente, não foi assim a vida toda. Pastor Jonatas, né? Depois que a gente casou como engenheiro, ele tinha um trabalho pesado de viagens, de tantas coisas. Mas o estar na casa de Deus era a nossa maior alegria. Era natural, fazia parte. A gente nem indagava, Dia das Mães, hoje não vamos na igreja, não. Vamos ficar aqui, né? Olha a chuvinha que está caindo lá fora. Vamos aqui ficar no cobertor. Vem cá, filhinho. Papai e mamãe te amam. Oh, você é uma riqueza. Você é tudo para o papai e para a mamãe. Aham. Estão entendendo? Nós temos que ser estratégicos com os nossos filhos. Tem que ser natural estar na casa de Deus. Mas hoje é dia de ir para o shopping. Ok, vai para o shopping. Mas primeiro Deus, depois o shopping. Sabe, eu às vezes eu fico muito triste, porque eu vejo pais que amam seus filhos, que dão o melhor para eles, fazem aquele sacrifício, sabe, trabalhar igual uns condenados, ficar lá amassando o barro para o faraó e deixando o Egito doutrinar os seus filhos. Daí eles crescem e não querem mais saber de Deus. E o pai fica frustrado. Onde foi que eu errei? Onde foi, pastor, pastora?
né? Eu criei meu filho com tanto amor, com tantos sonhos. E os sonhos naturais realmente estão se cumprindo, porque está deslanchando para o mundo. Mas para Deus, Deus foi tirado da vida deles. Vocês estão entendendo, gente? Nós precisamos ser sérios em viver uma vida cristã genuína, verdadeira. O que você é aqui, você é lá na sua casa. O amor que você tem aqui, você tem lá na sua casa. Ah, mãe, não quero ir hoje, eu estou cansada. Opa! Para ir na escola, acordar às 6 horas da manhã, você vai. Agora, para ir domingo, às 10 horas da manhã na igreja, você está cansado? Você tem que dormir? Você tem que descansar? Olha, gente, para pensar. Estamos aqui no culto 2 horas por semana. E tem muita gente que abre mão porque está cansado, porque teve uma semana intensa. Gente, vamos parar de ser enganado pelo diabo, pelo faraó, pelos conselhos de Satanás. Ontem, né, terminei um curso que o pastor André estava junto comigo, nós ministramos o curso da mesa, da experiência da mesa, com as irmãs lá de Campinas. E sabe, gente, a mesa é algo que Deus criou, que é poderosa, que traz a presença de Deus. Hoje, para pensar, quando a gente chega num restaurante, a gente está sentado na mesa, o que está acontecendo? Cada um está com o seu celular. Ou então, muitas vezes, a gente vai comer, a gente come na frente da onde? Da televisão. E a mesa é um lugar estratégico que deu para as famílias. Porque na mesa, você senta e você tem que olhar. Olho a olho, cara a cara, todo mundo pertinho. E ali naquele momento, é o momento de você conhecer o coração do teu filho. Ali naquele momento, é o momento de você, gerar no coração dele o pertencimento. Você pertence a essa família. Você é amado. Não importa o que você fez, neste lugar tem amor, neste lugar tem restauração, neste lugar tem ensino. E nós precisamos resgatar, queridos, a mesa nos nossos dias. Deixar o celular de lado, e aprendermos a desfrutar desses momentos. Porque esses momentos vão marcar o coração da nova geração. Esses momentos vão dar, o sentido de propósito para eles. E olha, mas eu não tenho filho. Mas faz a mesa com o teu esposo. Olha nos olhos, olha no coração. Libera a palavra de bênção, libera a palavra de amor, libera palavras de encorajamento. Porque essa é a maneira, são os recursos que Deus nos deu para fazermos o cesto que leva à salvação dos nossos filhos. Amém? Vamos ficar em pé. As nossas escolhas, queridas. Porque a mulher, gente, ela é a cola da família, não é verdade? A mulher é aquela que traz todo mundo para perto, não é verdade, gente? A mãe que movimenta a casa, a mãe que traz os filhos para perto, por mais diferentes que eles sejam, não é? A mãe é a cola. E quando a mãe, ela entende o seu chamado, entende o seu papel, entende o seu propósito, ela confia no Senhor. Ela se levanta em fé e ela diz: aqui na minha casa, aqui na minha família, não há decreto de Faraó. Meus filhos nasceram para ser bênção. Meus filhos nasceram para servir a Deus. Queridos, meus filhos não tiveram opção. Ou eles amavam a Deus, amavam a casa de Deus,
ou eles amavam a Deus e amavam a casa de Deus. Ah, mãe, de novo ir lá para aquela reunião, para aquela célula. De novo, aquele lugar é lugar de vida. Aquele lugar é lugar de milagres. Aquele lugar é lugar de novos começos. Aquele lugar é o lugar que quando nós pecamos, quando nós nos desviamos, aquele lugar é lugar de restauração. Aquele lugar é lugar de cura, de transformação. Essa é a casa de Deus. Por isso que a voz de Faraó tem vindo nesses dias. Que igreja o quê? É você e Deus e você. Deus te ama e você ama a Deus, está tudo certo. Mentira. Chega, você tem que dizer no teu coração, chega de acreditar nas mentiras de Faraó. A minha casa, os meus filhos serão poderosos em Deus. A minha descendência vai andar em aliança com Deus vivo. Uma mãe, né? Ela gera filho não para calamidade. Mas se ela não agir, esse é o destino. É interessante que Joquebede, ela teve o seu filho no cativeiro, mas não para o cativeiro. Vocês entendem a diferença? Nessa manhã, Deus nos chama como igreja, porque, como eu falei, tem muitas pessoas que não têm filhos, ainda não estão casadas. Muitos casais que os filhos já saíram de casa, estão numa outra fase. Mas todos nós precisamos nos levantar e declarar: eu e a minha casa serviremos a Deus. Gente, não tem outro lugar, não tem outro caminho, se não estar à presença de Deus. Hoje é dia de você levantar a tua voz, dizer: Senhor, na minha casa vai haver salvação, na minha casa vai haver livramento, e os meus filhos serão poderosos no Senhor. Amém? Eu esqueci de falar uma frase que eu gosto demais, mas eu quero deixar para você, que diz que quando a igreja se torna opcional para os pais, ela se torna desnecessária para os filhos. Você quer a nova geração, você quer ver a vida na vida dos seus filhos? Levante-se hoje, confie no Senhor, haja em cima dos planos e da direção que Deus está te dando, para que você possa, amém? Ver a palavra e a promessa de Deus se cumprindo sobre a tua casa e sobre a tua vida. Vamos orar? Talvez você chegou aqui e você disse: puxa, mas já, pastora, eu já errei tudo. Já, às vezes, nem acho que a coisa nem tem mais jeito. Quero te dizer uma coisa, para Deus tem jeito. Deus é um Deus de milagres, que quando nós invocamos o Senhor, Ele age. Então, nessa manhã, se você precisa pedir perdão a Deus, porque você confiou mais no ensinamento do Egito do que da casa de Deus. Se você confiou mais na voz de Faraó, se arrependa, diga: Senhor, hoje eu quero fazer uma aliança contigo, de te amar de todo o meu coração, de te buscar e de te servir, e ser uma influência e uma referência para os meus filhos. Ó Deus, Tu conheces, Pai, cada família representada aqui. E o Senhor sabe, Deus, as lutas, os desafios que cada um tem lutado. Senhor, são dias não diferentes como foram nos dias de Moisés, onde Satanás tem decretado morte para as famílias, morte para a nova geração. Mas, Senhor, na Tua casa há vida, há planos, há propósito, há destino, há cura, há libertação, há novos começos.
E nesta manhã, Senhor, como teus filhos, nós nos levantamos para crer, para clamar, Senhor, que haja vida dentro do nosso lar. Que os nossos filhos, Senhor, não são nossos, são herança do Senhor. Nós colocamos eles nas tuas mãos, para que haja salvação, para que haja livramento, para que eles sejam visitados pelo Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a vivermos e andarmos em aliança contigo, porque o Senhor não é aquele que se esquece das suas promessas, da sua palavra. Senhor, que se cumpra em nós, Senhor, tudo aquilo que tu prometestes sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre meu casamento e sobre os meus filhos, que serão, Pai, a descendência que te honrará e que te proclamará a todas as nações desta terra. Pai, eu abençoo agora os úteros, Senhor. Oh Deus, que Satanás tire as garras, que Satanás bata em retirada, e os úteros, Senhor, sejam férteis e liberados para gerar filhos para a bênção, para a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crê, você está comigo nessa, dê um aplauso para o Senhor. Amém. Glória a Deus.